Bom, então como nós conversamos aí, o importante é a gente aprender com qualidade. Então, dificilmente algum aluno meu que aprende comigo diz que não entende o verbo to be. O verbo to be ele é muito simples de ser entendido, só que ele tem algumas regrinhas diferentes dos outros verbos. Ele é o único verbo que é conjugado. Sim, como assim, teacher? Todos os nossos verbos da língua portuguesa são conjugados, né? Eu sou, você é. É um verbo. Muita gente acha que o não é um verbo. É um verbo. Eu sou, você é, ela é, nós somos, eles são, somos, sou. É tudo verbo conjugado de acordo com os sujeitos para fazer a coerência da fala, né? O estar, eu estou, você está, nós estamos, eles estão. Isso também é conjugação da nossa língua. E eu explico bem certinho no to be, porque ele é o único verbo da língua inglesa que é conjugado. E o verbo to be, ele aparece agora no tempo presente e depois ele volta. Ele volta para aprender o passado dele. Ele existe no presente e no passado e lá no present perfect, que é uma parte lá do avançado, quando a gente já estiver falando inglês, tendo as nossas aulas de talking, que é as nossas conversações, porque não é porque você tá no EAD que você não vai ter aula de conversação. Você vai ter. Não é porque você tá no EAD que você não vai ter aula de audição. Você vai ter. Eu tenho todos os textos gravados para passar no EAD também, tá? Então tudo aqui vai ser certinho, mesmo você de longe ou se você estivesse dentro da sala de aula. É a mesma função, tá bom? Bom, então sim, a gente tem que ver os sujeitos I, you, he, she, it, we, they, que todos eles a gente já conhece, e do lado de cada sujeito desse vai ter a conjugação do verbo to be, e a gente tem que respeitar que cada sujeito tem o seu. Não dá pra pegar a conjugação de um e colocar no outro, porque senão a gente não vai fazer correto. Vai ficar eu é legal, eu é Amanda, né? Então eu tô falando de uma forma errada. Vai se entender o contexto? Tá, se uma pessoa chegar aí pra mim e falar eu é Gilson, eu vou falar prazer, eu vou conseguir entender. Mas se a gente tá aprendendo é pra aprender corretamente, senão a gente pega lá os aplicativos de inglês, que são ótimos, né, mas não ensinam a gente da forma quando a gente tem dúvidas, né, quando a gente tem alguma coisa, a gente entende do jeito que dá pra pegar ali. Ele é uma ferramenta de apoio muito boa, mas não substitui o ensinamento de um professor, tá bom? Continua no aplicativo, tá? Bom, então ele é o único verbo conjugado. Deixa eu só ver aqui. Aqui tá falando pra esquecer seu trauma, se houver, não, se houver aquela parte cansativa de tipo, o professor sempre ensina isso. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Saber, conhecer, ver, né? São coisas diferentes, distintas aí. Bom, então, nós podemos dizer dessa forma, que nem eu falei agora, eu é Amanda, eu estar em casa? Não tem coerência na nossa língua, né? Eu é Amanda e você. Eu é Carlos. Prazer, Carlos, né? Não tem como. Não tem como eu falar assim, eu estar em casa agora e você estar em casa? Eu estar em casa sim. Então não dá. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter que entender que o respeito dos verbos com as conjugações vai ser o mais coerente, tá? Não precisa se assustar. Bom, então aqui foi a mesma coisa que eu falei, né? Que a gente tem que seguir a conjugação, porque senão a gente paga mico na língua. Porque se o gringo vem pra cá e fala eu é legal, a gente vai dar uma risadinha, né? Porque é normal do brasileiro, mesmo que a gente não queira, acho que automaticamente a gente fala, ai meu Deus, né? É uma coisa normal. Então não vamos fazer isso lá fora, porque a gente aprende com qualidade, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o verbo to be, ele é um grande amigão da língua inglesa, né? Porque ele é um único verbo que tem duas traduções, né? Aqui no Brasil a gente tem dois verbos com traduções diferentes e que cada sujeito tem a sua conjugação. Então eu não teria que aprender só o verbo to be, eu teria que aprender o verbo ser, o verbo estar e ainda conjugado em todos os sujeitos, tá? Aqui a gente tem 7 sujeitos do inglês, que é o I, you, he, she, it, we e o they, e cada um deles tem a conjugação do verbo to be de no máximo 3 letrinhas, tá? Então a gente vai começar a ver a conjugação dele. E assim, todas as vezes os professores falam na escola, né? O verbo to be é ser estar. Então o aluno ele coloca isso na cabeça. O que é o verbo to be? Ser estar, mas ele não se deu conta que esse ser, ele não tá limitado a ser, ele é sou, como eu disse que o é verbo, sou, somos, são. Tudo isso faz parte do ser. Estou, está, estamos, é tudo parte do ser, tá? Do estar, desculpa. Então, o aluno ele fica ali limitado, ser ou estar. Ele acha que ele vai ler lá na frase, eu ser isso, você estar isso. E não é, apenas a explicação que não foi passada da maneira que deveria ser passada. Beleza. Bom, desculpa. Vamos dar uma olhada agora nas conjugações do verbo to be, ok? Então,
O I vai ter a conjugação de am. O you are, he is, she is, it is, we are, they are. Em alguns livros de gramática, eles repetem o sujeito you, para o aluno entender que o you é singular e you é plural. Só que a gente já sabe que o you significa você ou vocês. Então, eu não ponho novamente para o aluno ter um a mais, sendo que são iguais. Vai ser you are da mesma forma, tá? Então, ó, I am, you are, e não é you are, tá? É you are, puxando pra dentro. Então, ó, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, olha só, você já sabe os sujeitos, porque nós já aprendemos eles no comecinho do curso, e agora você vai saber as conjugações do to be. Se você não lembra os sujeitos, isso é urgente. Uma frase começa de um sujeito, vai para um verbo e um complemento. Se você não sabe os sujeitos ainda, você tem que parar para fazer a sua cabeça aprender os sujeitos. I, eu, you, você ou vocês, he, ele, she, ela, it, é tudo para que não é humano. O we somos nós e o they é eles ou elas, tá? Então, todos os sujeitos a gente já sabe. E agora as conjugações deles. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. E vai tomar banho falando isso, vai limpar a casa fazendo isso, vai trabalhar, vai no ônibus, vai no carro, vai treinando o verbo to be. Então, I am, you are, he, she, it is, we are, they are. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Isso funciona, tá? Então, eu tô com uma turma bem novinha aqui na escola, que tem em torno de 1 ou 2 meses, e eles estão aí no to be também. Então, eu falei, ó, é missão de casa, missão. A gente tem as lições de casa, a gente tem as missões de casa. Qual é a missão de casa? É pra ficar falando o verbo to be. Não é pra decorar, que tudo que a gente decora, let it go, vai embora, tá? Então, 2 vezes me manda por áudio. Aliás, 3. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Teacher, tão rápido assim? Não, no seu tempo, tá? Me manda. Bom, aqui a gente viu que cada sujeito tem a sua conjugação, né? Que a gente tem que seguir isso e que ele tem as 2 traduções, mas as 2 traduções a gente vai ver agora, tá? Então, pra que a gente saiba utilizar as traduções do ser e as traduções do estar, provavelmente a gente tem que aprender a gente vai ter que aprender adjetivos para falar que nós somos, né? Senão a gente vai se limitar em I am Amanda, I am a teacher, I am a girl, I am a woman. A gente vai se limitar a coisas muito fáceis, né? Não, a gente vai ter um leque de coisas. A gente vai aprender to be por umas 2 ou 3 semanas ainda. Porque o to be, a gramática dele em si é fácil. Vocês vão ver que é fácil. Mas pra que as nossas frases fiquem boas, para nossas frases fiquem coerentes, a gente tem que aprender adjetivos. A gente tem que aprender locais. Por exemplo, que local que você sabe falar hoje? Talvez, vou falar os mais básicos. Escola, school, casa, house, hospital, hospital. Que mais? Você sabe falar praça, você sabe falar trabalho, você sabe falar shopping, sabe falar loja, você sabe falar banco. Então a gente tem que falar, sabe falar curso, né? Então a gente vai aprender os locais também para que o nosso verbo to be fique bem legal e que com ele a gente aprenda a falar as coisas rotineiras do dia a dia, tá? Bom, aí aqui já tem exemplos de ser e estar. Então, quando a gente vai conseguir entender o ser? Quando o nosso complemento, olha aqui, ó, isso é o complemento, depois do verbo, ó, sujeito, verbo, complemento. O nosso complemento que vai dar o entendimento para nós de ser ou estar, tá? Então, por exemplo, ó, ele tem 2 traduções, ser ou estar, lembra disso? Então, quando eu falo I am Amanda, eu tô dizendo eu sou Amanda ou eu estou Amanda? Não tem como eu estar Amanda, né? Então, eu sou Amanda, I am Amanda, né? I am em uninfoco, esse é o nome da escola que vocês estudam, né? Então, ó, I am Amanda tá dizendo eu sou Amanda. Tá vendo que eu tô usando o mesmo verbo ali embaixo, ó, I am em uninfoco. Aqui eu já troco a tradução dele de ser para estar. Por quê? Porque o uninfoco vai me dar esse entendimento. Então, eu sou Amanda, eu estou na uninfoco. Teacher, o in e na? Não precisa se preocupar por enquanto, porque depois eu vou ensinar os conectivos, tá? Então, eu sou Amanda, eu estou na uninfoco. E como que eu sei qual que vai ser o ser, como vai ser o estar? Porque a próxima parte da frase vai dar o entendimento, tá? No começo a gente ainda fica fazendo essas traduções na cabeça. Eu sou, eu estou, ele é, ele está. É normal. Se você tá fazendo isso no começo é porque você ainda tá entendendo to be. Contanto que você chegue nas traduções ou de ser ou de estar, tá ok. Agora, se o nível de dificuldade for muito grande, claro que não é agora, porque a gente só tá começando a explicação, mas no final dá, tá?
vamos pro segundo vídeo porque o assunto é longo.